Olá pessoal, aqui Luiz Fernando do canal Despertar. Vamos falar sobre o quarto princípio hermético, o princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalion. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc, etc e etc. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor ou temperatura, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno, entre o forte e o fraco, entre o branco e o preto, entre o perspicaz e o nécio, entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica estes paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio. Dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. E um ponto médio em que usamos nos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes um momento. E mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e na mente dos outros. Muitos de vós que ledes essas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo,
A arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Então, pessoal, esse princípio da polaridade nada mais é que o trabalho esotérico da alquimia. A alquimia mental. Tá? Eu vou pegar o gancho dele aqui. Deus é amor. Então vamos supor que o diabo então é o ódio. Então como é que você transforma o ódio em amor, ou o diabo em Deus? É com esse princípio da polaridade, né? Com o entendimento, a reflexão, a filosofia de transformar, de fazer essa alquimia, de transformar a sua escuridão em luz, a sua obscuridade em luz. E esse é o trabalho da vida toda, de todo hermetista, alquimista, esotérico, e deveria ser de todo mundo, né? Se transformar em luz. E com o entendimento desse princípio, sabendo que Deus e o diabo são dois polos da mesma coisa, a gente consegue ter uma visão libertadora também, né? Sabendo que a gente pode transformar tudo que há de ruim em nós em bom. Basta a gente estar presente, em auto-observação, e questionarmos, né? Quem que está falando, quem está pensando, quem que está sentindo. E com essa auto-observação a gente pode fortalecer a luz, fortalecer o amor, fortalecer Deus. Fortalecer como? Com essa auto-observação. Eu costumo dizer agora, com esse tempo de redes sociais, é que o que você compartilha, você fortalece. Então, você está no momento presente, em auto-observação, se questionando quem é que está falando ou não, você pode deixar sair, deixar extravasar por forma de palavras ou ações, só o que é luz, só o que é amor. E dessa maneira, estando sempre no momento presente, em auto-observação e questionamento, você consegue transformar o chumbo em ouro, fazer todo o trabalho de alquimia, seja ela mental, espiritual, física. Você pode transformar a sua vida da maneira que você quiser. Essa que é a chave mestra da filosofia hermética, da física quântica, da lei da atração. Tá, pessoal? Vamos ficar com esse questionamento aí. Muito obrigado a todos. Se gostaram, vão dar uma força aí pro canal, compartilhar esse vídeo, acordar mais pessoas para a realidade do ser, e que só depende delas chegar onde elas quiserem.